Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre radiciações com números racionais. A radiciação ela é uma operação inversa da potenciação. Então, por exemplo, se eu estou falando de raiz quadrada, a raiz quadrada ela é o inverso de um número que foi elevado ao quadrado. Se estou falando de raiz cúbica, então a raiz cúbica é o inverso de um número que foi elevado ao cubo, tá? Como a gente está falando sobre o conjunto dos números racionais, então a gente vai ver aqui alguns exemplos com frações e alguns exemplos com números decimais. Os outros tipos de exemplo, a gente sabe que os números racionais, ele engloba os números naturais, os números inteiros, mas como a gente já trabalhou radiciação com esses outros conjuntos, então a gente só vai ver agora nesse formato aqui, tá? Frações e números decimais, ok? Começando aqui pelo primeiro exemplo, nós temos a raiz quadrada de 25 sobre 36, tá? Aqui eu sei que a raiz quadrada, por quê, gente? Porque não vem número nenhum em cima do meu radical, então é raiz quadrada, tá? Se for outro tipo de raiz, ele vem identificando, a gente chama esse número de índice. Então vem sempre indicando, ó, aqui tem número 3, então o índice é 3, significa que a minha raiz é cúbica. Aqui, ó, eu tenho número 4, então o índice é 4, significa que eu estou trabalhando com raiz quarta e assim sucessivamente, tá? Então vamos lá, a raiz quadrada de 25 sobre 36. Qual foi o número que é elevado ao quadrado, foi elevado ao quadrado e deu 25? O número 5. E o número que é elevado ao quadrado dá 36? O número 6. Então, só isso, né? No segundo exemplo, a gente já tem a raiz cúbica, né? Então, é o contrário de um número que foi elevado ao cubo. Então, vamos lá. Qual é o número que elevado ao cubo vai dar 8? Ah, professora, esse aí eu já não sei. O da raiz quadrada eu já memorizei, mas o da raiz cúbica eu não sei. Como é que eu faço? Aí a gente pode ir fazendo por tentativa, né? Como é raiz cúbica, a gente vai lá. 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Opa, deu 8, que é esse aqui. Então, a raiz cúbica do 8 é quem? É o 2. E o 125? Aí a gente vai continuando. 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar 27. 4 vezes 4 vezes 4, que vai dar 64. 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar 125. Então, aqui, a raiz cúbica de 125 vai ser o 5, tá? A gente vai ver que outros tipos de raízes, né? Aqui é a raiz cúbica. Então, a gente multiplicou 3 vezes só. Para a gente tentar achar o resultado de uma raiz quarta, de uma raiz quinta, como que a gente vai fazer? É só multiplicar a quantidade de vezes que vai estar escrito aqui no índice, tá? Se for raiz quarta, então eu faria 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Eu multiplicaria 4 vezes. Se fosse raiz quinta, multiplicaria 5 vezes, tá? Então, vamos seguindo aqui. Deixa eu apagar. Bom, prestem atenção agora, gente. Agora eu tenho uma raiz quinta, tá? Só que a minha fração é negativa. Aí, olha pra cá todo mundo agora. O que vocês vão fazer? Toda vez que a gente tiver uma raiz de algum número negativo, a gente vai prestar a seguinte atenção. A gente vai olhar para o índice, que é esse númerozinho aqui. Se esse índice for um número ímpar, ok,
tem resultado. Se esse índice for um número par, não existe. Não existe raiz de índice par, tá? Para número negativo. Então, de novo, se o meu índice for ímpar, né, a minha fração é negativa, meu número é negativo, meu índice é ímpar. Ok, vou resolver normalmente e é óbvio que o resultado vai ser um resultado negativo. Mas se o meu índice for par, com o meu número negativo lá dentro, então o que a gente vai responder é não existe, tá bom? Então vamos seguindo aqui. Que a gente já sabe então que o resultado vai ser negativo, né? E raiz quinta de 1. Aí eu vou fazer 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes... vai dar 1, então aqui a raiz quinta de 1 é o próprio 1. E a raiz quinta de 243. Aí eu vou fazer lá a tentativa também, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 32. Então aqui não é o número que eu quero. Então, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243. Então, aqui vai dar esse resultado. Agora aqui, ó, presta atenção. Minha fração é negativa. Meu índice é par. Por mais que não tenha nenhum número escrito aqui, né? A gente sabe que é a raiz quadrada. A raiz quadrada é o quê? O 2. Né? Então é par. Então o que a gente vai escrever aqui? Vai ter resultado? Não. Nesse caso aqui, ó, não existe. Isso que a gente vai responder, ok? E por último aqui o exemplo de fração, raiz quarta de 16 sobre 625. Então o número que foi elevado à quarta potência, né? Para dar 16 foi o 2 e o número que foi elevado à quarta potência para dar 625 foi o 5. E aí vale aquela tentativa, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 deu 16 e o 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 deu 625. E quando o meu número tiver no formato de número decimal, gente, todas as regrinhas que eu passei para vocês ali em frações, elas vão permanecer aqui também, tá? A diferença é que ao invés de estar numerador e denominador, tá no formato decimal, tá? E aí, a gente sabe que se está no formato decimal, o resultado vai ser um número decimal também, tá? Então, vamos ver aqui, ó, raiz quadrada de 0,81. Para a gente não ter o trabalho de passar para fração e resolver como foi feito aqui, eu tenho uma dica para vocês. A gente vai tirar a vírgula, tá? E aí vai virar o quê? 81. Qual é a raiz quadrada de 81? É o 9. Tá, professora, mas a senhora falou que o resultado da raiz de um número decimal vai ser um decimal também. Cadê a vírgula? É aí que a gente vai ver agora como fazer, qual é a dica para colocar a vírgula no lugar certo. Vamos lá. Eu tenho duas casas decimais, tá? E aqui o meu índice, vou escrever aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem de fato. Então, duas casas decimais, índice 2. Então, se eu fizer a divisão de 2 por 2, vai dar 1, né? Então, significa que no meu resultado eu tenho que ter uma casa decimal. E aí, ó, de trás para frente, coloca a vírgula e aquele zero de apoio, tá? Vamos seguindo aqui, ó. Agora eu tenho raiz quarta de 0,0016. Esquece a vírgula, tá? Então vai ficar o quê? O 16, raiz quarta de 16. Aí vamos lá. Qual é o número que eu elevei à quarta potência e deu o 16? A gente já viu aqui, ó. É o 2. Então, coloca o 2 aqui.
Agora, para saber onde eu vou colocar a minha vírgula, eu vou contar aqui, ó. Tenho 4 casas decimais e o meu índice é 4. 4 dividido por 4 vai dar 1 e aí, ó, uma casa decimal só na resposta, tá? Aqui, gente, tira a vírgula, raiz cúbica de 64 vai dar 4, tá? Dá 4, deixa eu apagar aqui, vai dar 4. E aí, ó, 3 casinhas dividido por 3 vai dar 1, então uma casa decimal só. Professora, nessa divisão sempre vai dar 1? Não, tá? Vai depender da quantidade de casas decimais aqui. Se eu tivesse 6 casas decimais, 6 dividido por 3 daria 2. Então, o meu resultado aqui tinha que ter 2 casas decimais, tá? Próximo exemplo, raiz quadrada de 1,69. Bom, tirando a vírgula, raiz quadrada de 169, que é o 13. E aí, ó, contando as casinhas decimais, 2. Aqui, como não tem número, é o 2. 2 dividido por 2, 1. Então, volta uma casinha só. Então, é 1,3, tá? E aqui, raiz cúbica de 1,331, tá? Tirei a vírgula, né? Vai ficar 1.331. A raiz cúbica dele é o 11. E aí, ó, 3 casinhas. Dividido pelo 3, vai dar 1. Volta uma casinha também, tá? Só reforçando que aqui eu acabei passando todos os exemplos onde a quantidade de casas decimais era a mesma do índice. E aí na divisão dava 1, a gente acabava voltando uma casa decimal só. Mas pode ser que a quantidade aqui, ó, de casinhas seja maior que o índice e aí na hora da divisão o resultado dá um número maior, tá? Esse resultado dessa divisão vai ser sempre a quantidade de casas decimais do nosso resultado. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido o assunto de hoje, né? Bastante informação, bastante coisa pra gente relembrar também, mas não é um assunto tão... um bicho de 7 cabeças, né? Eu sei que toda vez que vocês veem esse símbolo aqui do radical, parece até o bicho papão de vocês, mas não é difícil, tá? A gente seguindo todas as regrinhas, a gente consegue fazer de boa, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, já sabe, é só entrar em contato comigo e a gente se vê na próxima, tá bom? Valeu, beijos e até lá!